como diz o Mauro, tem o outro lado da moeda, do Tite. O Tite talvez tenha, na carreira dele, subestimado o impacto que 2 Copas do Mundo fazem na vida de um treinador de futebol. Ele passa a ser olhado por todas as pessoas de uma forma comparável, por exemplo, ao que foi feito com o Tele Santana, outro técnico que perdeu 2 Copas seguidas, em 82 e 86. Juca e o Trajano lembram bem o que foi do Tele depois da segunda derrota na Copa do Mundo. Tem muita gente que só conhece a história do Tele, mestre, vencedor pelo São Paulo. Isso demorou um pouquinho a acontecer. O Tele sai da segunda derrota em Copas destruído, conseguindo refúgio para trabalhar no Atlético Mineiro, que era o time que ele tinha vencido o Campeonato Brasileiro em 71. Ninguém queria o Tele. E o Tite, curiosamente, ele sai da Copa do Mundo como ainda o melhor técnico brasileiro, né? Numa clara demonstração que o Brasil vivia uma crise de técnicos sem precedentes. Porque o trabalho do Tite na Copa foi ruim. Na minha opinião, foi pior nessa Copa do que na Copa anterior. E a gente, o técnico da seleção brasileira em 2 Copas, a exposição do cara é tal, a gente ficou falando, né? A voz do Tite entra na geladeira, a voz. E as pessoas, não é só a torcida do Flamengo, fora quem era torcedor do Corinthians, que tem uma devoção quase automática em relação ao que o Tite fez pelo clube dele, as demais pessoas têm uma série de restrições às situações que o Tite viveu na Copa do Mundo. Ele tem uma certa rejeição nacional, que talvez ele tenha subestimado nas atitudes, no vocabulário, no colocar os auxiliares para falar ao lado dele, nas teimosias de sistema de jogo. Eu recebi várias mensagens logo depois do gol do Vinícius Júnior contra o Bayern de Munique, gente, terça-feira, falando do Tite. O Vinícius Júnior, na seleção brasileira do Tite, jamais estaria na diagonal entrando entre os zagueiros para fazer um gol de centroavante. Estaria lá na ponta esquerda, no trilho, como às vezes está o Bruno Henrique. Esse é só um exemplo. E acho que o Tite não é só uma revisão de modelo de jogo, que eu acho urgente. O time estático, tal, cara. Não é o torcedor do Flamengo que não suporta. Ninguém suporta. Ninguém suporta. É um desperdício de talento, muitas vezes em função do sistema. E o Flamengo de hoje, para mim, é um desperdício de talento. Mas não é só no campo, é na fala, é na comunicação. E acho que o Tite precisa de fato mudar, mas mudar mesmo, não só em campo. Como o Tele Santana mudou. O Tele Santana mudou bastante depois da Copa de 86 para ganhar e mudar a imagem dele. Então, talvez precise ali de uns conselhos. Não é só... Eu acho que essas demonstrações que a gente tem tentado entender dos influencers, dos torcedores, às vezes são mais espontâneas que estratégicas, sabe? O cara vai falar para derrubar o técnico, para ganhar clique. Às vezes é uma questão espontânea que o cara não suporta. Não suporta. E a gente teve várias manifestações espontâneas entre nós durante a Copa do Mundo. A gente não suportava, né? Lembra? No nosso pós de bola? A gente não suportava. E, de novo, talvez o Tite tenha subestimado o que aconteceu com ele em termos de imagem durante a Copa do Mundo. E eu discordo. Ele, para mim, agora eu estou vendo mais de perto, não pode ser considerado, sem alguma discussão, o melhor técnico brasileiro em atividade. Mas não pode mesmo. Por exemplo, em comparação ao Dorival Júnior, que está agora no lugar dele na seleção brasileira, ele fez menos no Flamengo do que o Dorival fez. Rapidamente, no Flamengo. Não estou nem falando do São Paulo, que o Dorival fez ganhar uma coisa que o São Paulo não ganhava, nunca tinha vencido. E não estou falando assim, em termos de aproveitar bem os melhores jogadores que o cara tem em mãos, que na verdade é o trabalho de um técnico. Qual é o principal trabalho do técnico? Aproveitar o melhor que os seus jogadores podem produzir. Os seus melhores jogadores, sobretudo. Ele não fez isso na Copa do Mundo. Vinícius Júnior foi um desperdício.
foi sacado no final. Ele não está fazendo isso no Flamengo, não está fazendo isso no Flamengo, e por exemplo, o que o Dorival fez no Flamengo, no São Paulo, e o que o Milito está fazendo no Atlético. Não é o Atlético maravilhoso de sistema de 3 zagueiros e de... Sobretudo é o Atlético do Arana, Scarpa, Hulk e Paulinho. Esses 4 estão jogando à vontade, estão jogando nos lugares onde se sentem confortáveis, e acho que essa é a grande sacada de um treinador de futebol. Mais do que a sua autoria, o seu vocabulário, o seu sistema de jogo, aproveitar os melhores jogadores que ele tem à disposição. E isso o Tite até agora não conseguiu fazer no Flamengo. Muito bem, eu gostei dessa pergunta. Aproveitar os melhores jogadores. Ancora. Oi, fala, Mauro, pode falar. Deixa eu falar uma coisinha. Concordo com o que o Ronaldo falou. E queria acrescentar um detalhe. Tem que parar com esse negócio do Tite colocar o filho dele para falar no lugar dele antes do jogo também, né? A entrevista antes do jogo é do técnico, não é do filho. Botar o filho do lado, tudo bem, fica o filho, Kleber Xavier, o Márcio Aredian, César Sampaio, isso a mim não causa espécie. Que o técnico está ali. Aí o repórter faz a pergunta para o técnico. De repente o cara até dá um apoio ali, tudo bem. Não me incomoda isso. Acho meio mala, mas tudo bem. Agora, antes do jogo, quem tem que falar é o técnico. O Ramon Dias fazia isso com o Emiliano também, com o seu filho. Às vezes até em coletiva. E o Emiliano falar. Não ia o Ramon Dias. E aí o Tite coloca o filho dele para falar. Ninguém quer ouvir o Titinho falar, como diz o Lúcio de Castro. O Titinho não tem que falar. Tem que falar é o Titão, é o pai, é o técnico. Isso também não dá, não. E alguém do Flamengo deveria falar isso para ele. Sabe? É meio ridículo isso aí. Antes do jogo, time veio dar uma derrota, entrevista, banner lá atrás, Titinho. Fala sério. Boa, muito bem. A galera tá mandando várias mensagens aqui. Fala, Arnaldo. Bom exemplo. Eu acho que é um bom exemplo esse que o Mauro falou. E o Otávio Figueiredo fala, de onde vem o nível de exigência da torcida do Fla? Será a exclusividade da torcida ou a influência de comentaristas que insistem em dizer que esse elenco do Fla é mais forte do Brasil? Não é, diz aqui o Otávio Figueiredo. Assim, acho que tem um pouco também do como é o Flamengo. Não sei o que vocês acham aí. O que você acha, Mauro? Mas tem alguma dúvida que o Flamengo tem o elenco mais forte do Brasil, mais estelar do Brasil? Peraí. Não tem. Tem. Não está rendendo, não está rendendo. Não virou um time que encante, não virou um time que encante. Virará? Pode ser que vire. Mas quando virou? Quando o Tite fez um time encantador na história dele? Encantador. Não estou dizendo vencedor. Vencedor fez no Corinthians a larga. Mas encantador. Quantos jogos da Corinthians, campeão da Libertadores, invicto, campeão do mundo, campeão brasileiro, foram encantadores, como o Flamengo de 19. Um jogo contra o Atlético Mineiro, que foi o jogo lá em Minas, que praticamente decidiu aquele campeonato brasileiro. De resto, era na conta do chá. Equilíbrio. Isso. Exatamente. E aquela coisa irritante, né, que vocês, anticorintianos, diziam, a gente já sabe, Corinthians sofre, faz 1-0 e acabou o jogo. E era isso mesmo. Né? E o corintiano se acostumou com isso, e gostava disso, e bunda no chão, e vamos que vamos. Juca, isso vem de longe. Nós, que, como diria o nosso governador, ex-governador, que a gente vem de longe, houve nos décadas de 50, um pouco 60, um técnico muito famoso que dirigiu o Brasil em Copa em 54, Zezé Moreira, que era conhecido, as vitórias do Fluminense eram marcadas por vencer por 1-0. Era o técnico 1-0, Zezé Moreira. Durou anos. Então isso vem de longe. Isso. Aqui, a galera segue mandando aqui. O Rogério Manuel fala, Flamengo e Palmeiras têm ótimos elencos e por isso criam muitas expectativas. Talvez quando o Tite tiver mais tempo no comando e títulos relevantes, a torcida rubro-negra terá mais paciência. A história se é fresquinho porque vende mais ou vende mais porque é fresquinho, né? O que vem antes. Para chegar nesse ponto vai ter que acalmar a torcida. E o Douglas Trajano fala assim, o Botafogo liderando é igual a vaca em cima da árvore, ninguém sabe o que aconteceu, todo mundo sabe que vai cair, diz ele aqui, com relação ao Botafogo. Estamos chegando a 3 mil. Enquanto a vaca não cai,
já que nós estamos falando de técnico de português, o rapaz está fazendo um bom trabalho lá. O cara do sim, Arthur Jorge. Nos primeiros jogos ele não sabia nem o nome dos jogadores, mas depois o time está ganhando, e bem, a torcida está gostando. Não lidera o brasileiro, por acaso. E está indo bem na Copa do Brasil. Então, a vaca não caiu da árvore ainda, viu? Se cair, vai cair na sua cabeça. Cuidado, não passe embaixo de árvore. Chegamos aqui a 2,9 mil likes. Faltam 2 mil ainda. Então venham com a gente, por favor. O Juca pedindo likes aí. Danilo, voltando rapidinho ao Palmeiras, a torcida deu uma empolgada. A gente vai falar do Corinthians já, Juca, calma que vamos falar que tem uns assuntos. É só para você fechar o assunto. A torcida empolgou achando que ele vai ficar até 2027 agora. O Abel, ele teve, digamos assim, um ato falho ali uma hora, ficar conosco até 2027, sendo que o contrato dele é até 2025. Mas aí, logo depois, ele foi questionado. Então quer dizer que o Estevão pode perguntar para você também se vai ficar até 2027? Aí ele disse, não, veja, eu gosto muito daqui, mas tem um avião, 10 horas de avião até Portugal, então veja bem, eu gosto, mas... É a mesma coisa de sempre. Acho que a torcida pode ficar feliz que ele vai pelo menos ficar até 2025 e lá para frente sofrer. Eu vejo a Leila vai fazer toda a força do mundo. O Abel já ganha bem pra caramba. A Leila deve ser reeleita neste ano por mais 3 anos. E aí eu imagino que a Leila vai propor tudo o que tem e o que não tem para o Abel continuar. Mas não dá para agora já saber o que ele vai fazer. Afinal, o ano passado ele tinha contrato e ele deu aquele meu Deus, eu não aguento mais o calendário e tal. O Abel ele vai e volta, vai de 0 a 100 muito rápido. Ele promete que vai melhorar e não melhora. Agora, então acho Danilo, que tem que ter calma. Você não acha que a dona Leila devia também sugerir ao Abel um fonoaudiólogo? Porque aquele tá muito desagradável, não tá? Olha, Cada resposta dele tem 3 Eu diria que se ele fizesse em vez de berrar na orelha do quarto árbitro, o quarto árbitro ia ficar feliz da vida, hein? Aquele assistente dele que eles ficam se revezando o Martins. Em cima do quarto. Eu nunca tinha visto isso de perto. Vi quando fui ao Morumbi agora. É um negócio irritante. E ainda tem um terceiro, um careca. Fez igual também. O Zubeldia fez igual. Revezamento. Não fez com a insistência do Abel, não. Ele fez. Já estava lá, é outra coisa. O Zubeldia vai chegar lá. Atrás do Abel. E ainda tem um careca, um terceiro, que deve ser o segundo assistente do Abel, que quando esse segundo é repreendido e ganha cartão amarelo, surge ele. Sabe? Isso é estratégia, não é espontâneo, não. Tudo isso é estratégia. Mas eu vou defender aqui o Paulo auxiliar do Zubeldia tomou amarelo. Eu vou defender aqui um pouco o Danilo. O Zubeldia também, a turma dele tá nessa pegada também. Aliás, ontem o Zubeldia deu uma instrução tipo na bandeirinha de escanteio. Ontem na transmissão do São Paulo disse que o quarto árbitro não parava de ter que orientar os auxiliares do Zubeldia também. Eu não tava lá em Belém, mas dá pra gente acreditar em quem tava e quem tava reportando. Aí tem uma coisa uma certa educação de um lado e de outro. A gente já esperava isso do Zubeldia. O Mauro cansou de explicar como era o Zubeldia. Isso mesmo, verdade. Ele entra em campo, ele reclama e tal. É que a gente vê mais o Abel. O Zubeldia nós estamos vendo a partir de agora, que vai acontecer. Ele costuma entrar em campo, né? Ele entra em campo para dar instrução. Ontem ele deu uma instrução, ele quase falou como o cara devia cobrar o escanteio ali uma hora. O time fica com 12 de vez em quando. Nossa enquete, hein, Trajano? Como você acha que tá? Como deve estar. Você sabe que a torcida do Corinthians é poderosa. O Juca sabe disso, né? O Juca daqui a pouco vai falar do Carlos Miguel. Mas eu acho que está dando o Estevão.